Nada aterroriza mais um torcedor atleticano do que a frase "o Atlético Paranaense só depende dele mesmo". Fala, nação atleticana, eu nem vou perguntar se está tudo bem com vocês, o meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano e no vídeo dessa quinta-feira a gente vai falar da derrota do Atlético Paranaense para o Sportivo Ameriano, que tirou do Furacão a liderança do Grupo E da Copa Sul-Americana. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 0, Sportivo Ameriano 1, partida que teve início às 19 horas dessa quinta-feira, dia 30 de maio, na Liga Arena em Curitiba, e válida pela sexta e derradeira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana 2024. E para começo de conversa, a gente tem que falar de um Atlético Paranaense que demonstrou mais uma vez uma enorme dificuldade em criar oportunidades para marcar quando precisa ter a posse de bola. Isso já aconteceu contra o Danúbio, já aconteceu contra o Ipiranga, e especialmente no primeiro tempo, isso ficou bastante claro quando o Atlético conseguiu ter 76% de posse de bola e somente 5 finalizações contra o gol defendido pelo goleiro Nicolas Rossi, sendo 4 deles de fora da grande área. Então, um time com pouquíssimo poder de romper a barreira defensiva do adversário. E isso, evidentemente, acabou frustrando a torcida desde os primeiros minutos. Um tema que a gente vai precisar falar logo de cara foi a liberação do Fernandinho durante essa semana, né, para participar de um curso de gestão na UEFA. Essa decisão, do meu ponto de vista, ela é natural e acertada. Por mais que exista um certo nível de dependência técnica e essa dependência seja até esperada em razão do nível do jogador, não dá para uma equipe como o Atlético Paranaense depender do Fernandinho para derrotar o Sportivo Ameriano dentro de casa. Sportivo Ameriano, que é o 7º colocado do Campeonato Paraguaio, vinha de 3 derrotas consecutivas e que mostrou mais uma vez a mesma fragilidade que a gente viu deles lá no Defensores del Chaco, né? Então, uma equipe que o Atlético poderia e deveria ter vencido até com alguma naturalidade, tá? Eu falo sempre aqui de que a gente não deve desrespeitar os adversários sul-americanos, não dá para tratar de time amador ou semi-amador, mas é sim uma equipe reconhecidamente muito inferior ao Atlético em nível de investimento, em nível de estrutura, em nível de elenco. Então, dentro de casa, com todos os fatores pesando a favor, torcida, condições do gramado, tudo funcionando como deveria funcionar, um Atlético Paranaense que vinha de um período longo de treinamentos não poderia ter apresentado esse nível de dificuldade para vencer a equipe paraguaia dentro da Liga Arena. E falando em posse de bola, já que eu mencionei mais atrás aí 76% de posse de bola, foram 78% de posse de bola no global. No segundo tempo, então, o Atlético teve ainda mais posse de bola em relação ao primeiro, mas essa é uma posse de bola enganosa, porque se você for procurar em número de ações com a bola, os 3 jogadores do Atlético que mais tocaram na bola foram jogadores de defesa. O Thiago Heleno teve 110 ações com a bola, o Lucas Esquivel teve 93 e o Kaique Rocha 81. Né? Somente depois desses 3 é que a gente tem um jogador mais ofensivo, que foi o Tomás Coelho, no meu ponto de vista, o melhor jogador do Atlético nessa partida, vem de uma crescente de desempenho bacana. O grande problema é que todo o restante da equipe acabou ficando bem abaixo. E aí, falando sobre o restante da equipe, eu acho que é preciso reconhecer que o Zapelli foi, no mínimo, discreto no jogo de hoje. O Alex Santana, mais uma vez, não correspondeu à confiança da comissão técnica, merece as críticas que ele recebeu, especialmente nas redes sociais, pelas chances desperdiçadas. Agora, o problema dessa equipe do Furacão não se limita a questões individuais. A equipe tem coletivamente uma dificuldade estratégica, tática, de conseguir romper bloqueios defensivos quando colocado como protagonista do jogo, como aconteceu contra o Danúbio, como aconteceu contra o Ipiranga, como aconteceu contra o Sportivo Emiliano na Liga Arena na noite de hoje. Então, por mais que o Cuca goste, e é natural, e ele tem o direito de gostar de uma equipe mais vertical, de transições ofensivas, não é todo adversário que vai fornecer isso para o Atlético. E quando isso não acontecer, se o Atlético quer ser candidato a títulos, como se declarou desde a temporada passada, como o Cuca declarou em determinados momentos que também gostaria que o Atlético fosse, não dá para você não ter ferramentas, não ter opções para enfrentar esse tipo de adversário, porque eles vão existir. E o Atlético, mais uma vez, falhou nesse sentido. E falando em falhar,
o Lucas Esquivel falhou de maneira bastante clara no lance que terminou no gol do Sportivo Ameliano. Acho que isso precisa ser reconhecido e ele merece receber críticas por isso. Foi sim uma desatenção, custou muito caro ao Atlético na partida, mas vinha sendo um dos bons jogadores do Atlético em campo. Foi quando ele participou de maneira mais ativa da saída de bola que a coisa conseguiu fluir de maneira minimamente aceitável, tá? Então acho que o Lucas merece sim críticas, mas é um jogador importante, não dá para queimá-lo por isso. E aí falando um pouquinho mais aí do Cuca especificamente, eu não quero limitar ele, mas hoje talvez ele seja o grande protagonista desse vídeo. A gente vai precisar voltar a falar de escalações questionáveis, então a escolha de um Pablo hoje que pode ter comprometido o lance que poderia ter resultado na marcação do primeiro gol do Atlético na partida, gol de abertura do placar, aquele lance com o Alex Santana. Eu confesso para vocês que num primeiro momento, assistindo o lance, eu tive a sensação de que o Alex não chegaria na bola a tempo de finalizar, né? E aí a decisão do Pablo, evidentemente, teria sido correta. Ele eh, arriscou finalizar, contando de que talvez não estivesse impedido, né, pelo fato de que o Alex não poderia chegar. Numa segunda visão do lance, até foi o meu amigo Tony que me passou uma segunda imagem, que me passou uma impressão diferente. Talvez o Alex Santana chegasse naquela bola. Então eu não vou crucificar o Pablo, mas me parece muito evidente que essa escolha do Pablo sobre o Mastriani, exclusivamente porque ele participa mais do jogo, acaba de alguma maneira dificultando ou diminuindo o poder que o Atlético tem de chegar à área adversária e concluir. Tanto é que o Pablo hoje, nos momentos em que baixou para participar do jogo, foi pouco efetivo, até porque o espaço realmente não existia, o time trabalhava a posse de bola de uma forma muito lenta. Isso também é um problema coletivo, também passa pela construção da equipe. E quando a equipe chegava na área, o Pablo raramente estava lá. Então isso é um problema. Outra situação que me preocupa, já falei sobre isso aqui antes, substituições que demonstram um certo nível de despreocupação, até de desprezo da comissão técnica em relação à construção das jogadas, né, por meio de um esvaziamento do meio de campo. Então, nos minutos finais da partida, por exemplo, a gente tinha no meio de campo do Atlético somente o Christian e o João Cruz encarregados e sobrecarregados de abastecer um ataque com dois extremos e dois centroavantes, né, dois centroavantes sem qualquer tipo de mobilidade, que eram o Gonzalo Mastriani e o Lucas Diori. E além disso, uma segunda coisa que me incomoda muito, já falei aqui isso outras vezes, eu não acho o Madison um lateral horroroso, como alguns falam, acho que é um jogador que para você ter no banco de reservas ele tem um nível até bastante aceitável, mas o Madison não pode ser solução para partidas em que o Atlético esteja tendo dificuldade para criar, somente para ele ficar fazendo aquela mesma jogada conhecida de ingressar na área adversária em diagonal para ser acionado por um lançamento longo, em detrimento de qualquer outra alternativa que poderia criar um jogador de maior nível de participação. Então o Madison não pode ser uma alternativa para todo jogo, muito menos uma solução para jogos difíceis, tá? Não pode acontecer. E aí, por conta dessas substituições, poucos meio-campistas, jogadores de pouca variabilidade em relação a ferramentas ofensivas, caso do Madison, dois centroavantes de pouca movimentação, durante toda a partida, mas especialmente nos minutos finais, a gente viu um Atlético Paranaense exagerando em lançamentos longos e exagerando em cruzamentos, e aí nesse contexto de desestruturação e pressão baseada em cruzamentos, em chuveirinhos, na pressão da torcida. Enfim, o Atlético até conseguiu criar oportunidades para marcar, poderia ter empatado, poderia ter virado essa partida e se classificado em primeiro lugar geral no grupo, na Copa Sul-Americana, né, entre os primeiros colocados de todos os grupos, mas isso não modificaria o fato de que o desempenho da equipe em campo hoje foi mais uma vez insatisfatório diante de um adversário, não aniversário, de nível muito mais baixo do que aquele que tem no nosso elenco hoje. E isso me preocupa especialmente quando a gente considera que a comissão técnica vem de um longo período onde ele poderia ter trabalhado algumas situações de maneira um pouco mais detalhada para ter soluções justamente para esse tipo de jogada, para você conseguir ditar o ritmo das jogadas, para você conseguir acelerar e desacelerar conforme a exigência de cada momento. E o Atlético segue sendo um time bastante pobre em relação à capacidade de criar com a posse de bola, embora capacidade, qualidade técnica para isso a equipe ofereça, e especialmente na comparação com o adversário que a gente enfrentou hoje, que tecnicamente é bastante inferior ao Atlético. E além de tudo isso, a gente tem ainda consequências bastante negativas desse resultado, né? Além do própria derrota, que alguns vão considerar vexame, eu acho que de fato
É um resultado muito desonroso para o Atlético, para dizer o mínimo. A gente vai ter um aumento no número de jogos de um calendário que já vai ser bastante atribulado por conta da suspensão necessária, justa, não estou aqui discutindo, mas houve uma suspensão do Campeonato Brasileiro, sem que isso refletisse no final do ano, né? O campeonato continua terminando no dia 9 de dezembro. Então o Atlético vai precisar encontrar no seu calendário já atribulado mais 2 datas para disputar o playoff contra um terceiro colocado de Copa Libertadores. E aí somente se conseguir passar por esse terceiro colocado de Libertadores, avançar até as oitavas de final da Copa Sul-Americana, algo que o Atlético poderia ter feito de maneira muito tranquila se tivesse vencido dentro da sua casa, onde ele tinha até uma certa obrigação de pontuar o Danúbio e o Sportivo Ameriano, dois adversários muito inferiores a ele. Então tem sim muita coisa ainda faltando, não vou falar de coisas erradas, mas tem muita coisa faltando na forma como o Cuca idealiza essa equipe. Acho que sim, o desfalque do Fernandinho foi importante, acho que sim, o Atlético precisa de alguns reforços, mas isso não pode servir de muleta para não derrotar esse adversário que nós enfrentamos hoje, como não poderia servir de muleta para não derrotar o Danúbio na quinta rodada. Então, Cuca precisa rever algumas coisas, precisa começar a pensar de uma maneira mais sistêmica. O Atlético precisa ser um time de mais variações, de mais alternativas, para poder ser o protagonista que se espera dele numa temporada como essa. E isso passa principalmente pela comissão técnica. Não estou fazendo aqui terra arrasada, não estou dizendo que o Cuca é um péssimo treinador. Acho que, como todo técnico que passou pelo Atlético, vou defender que ele precisa de tempo, mas nesse momento parece que realmente a coisa não está avançando como a gente gostaria, e parte disso passa por decisões do próprio Cuca. Mas quero saber também a opinião de vocês, o que vocês acharam do jogo de hoje, quem foi bem, quem foi mal, deixem aí nos comentários. Como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.